Oi pessoal, sou a professora Nathalie, estou aqui com vocês para explicar o conteúdo de ciências dessa semana, matéria e energia nos ecossistemas. Antes da gente começar a falar sobre esse fluxo de energia, a gente vai falar um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos que estão nesse ecossistema. E essa classificação que a gente vai trabalhar agora é uma classificação sobre de qual maneira esse ser vivo obtém o alimento no ecossistema. O primeiro tipo que a gente tem são os produtores ou autótrofos. Esses organismos chamados de produtores ou autótrofos são aqueles seres vivos que fazem fotossíntese e, portanto, eles são capazes de fabricar o seu próprio alimento. Eles são representados pelas algas, pelas plantas e algumas bactérias que têm então a capacidade aí de realizar a fotossíntese. Somente esses seres são os produtores ou autótrofos, tá? Por que esse nome autótrofos? Porque auto significa si próprio e trófos, alimento. Então, ele mesmo produz o seu alimento. O segundo tipo que a gente vai falar são os consumidores ou heterótrofos, que são os organismos que são incapazes de produzir o seu próprio alimento e eles precisam se nutrir de outros seres vivos, que pode ser um produtor ou um consumidor. Eles chamam-se heterótrofos porque hétero significa diferente e trófos, alimento. Então, ele vai conseguir o alimento de um organismo diferente dele, de um outro ser vivo, tá? E dependendo de qual tipo de ser vivo ele se alimentar, ele vai ser classificado como consumidor primário, secundário, terciário, quaternário e assim por diante. Então, um ser vivo que se alimenta de um produtor, ele é chamado de consumidor primário. Um organismo que se alimenta de um consumidor primário é chamado de consumidor secundário. Quem se alimenta do consumidor secundário é chamado de consumidor terciário e assim por diante. E também existe um tipo muito especial de consumidores, que são os decompositores, que eles são muito importantes para a natureza. Por quê? Porque eles reciclam a matéria orgânica da natureza. Esses seres vivos, os decompositores, são representados pelas bactérias decompositoras e pelos fungos. E eles são capazes de se nutrir de organismos mortos ou de parte de organismos que são liberados no ambiente, tipo folha, um fruto, pedaço de pele, de pelo, tá? E eles conseguem transformar essa matéria orgânica desses resíduos que estão liberados na natureza em substâncias simples que vão ficar livres no ambiente e poder ser absorvida e utilizada pelos produtores. Por isso que a gente fala que eles fazem a reciclagem da matéria, porque eles transformam a matéria orgânica em substâncias simples e os produtores podem aproveitar e essa matéria vai entrar novamente no que a gente chama de cadeia alimentar, que é o que a gente vai ver agora. Então, o que é a cadeia alimentar? É essa sequência de transferência de matéria orgânica e de energia entre os seres vivos. Ao obter um alimento, todo ser vivo obtém energia e matéria orgânica, tá? E aí a cadeia alimentar, ela pode então ser conceituada como esse fluxo contínuo de alimento, ou seja, energia e matéria, que vai dos produtores até os decompositores, podendo passar pelos consumidores ou não. Por exemplo, uma planta que morreu, ela não vai passar pelos consumidores, ela já vai ser decomposta pela ação de fungos ou bactérias, tá? Eu coloquei aqui para vocês, então, um exemplo de cadeia alimentar. A gente observa que a cadeia alimentar ela é representada por um esquema linear, ou seja, a gente escreve ele de maneira que está em uma linha reta, tá? Toda a cadeia alimentar vai se iniciar com o produtor, obrigatoriamente, porque é aquele ser vivo que é capaz de produzir o seu próprio alimento.
Quem se alimentar do produtor é o consumidor primário. Quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. Quem se alimenta do secundário é o consumidor terciário. E quem se alimenta do consumidor terciário é o consumidor quaternário, certo? Então, o único ser vivo autótrofo aqui é o produtor. Todos esses outros são heterótrofos, são os consumidores. Nessa cadeia alimentar, eu não representei os decompositores, porque eles vão atuar em qualquer momento. Eles vão fazer a decomposição de qualquer de um desses seres vivos. Eu posso ter uma seta saindo do produtor, ou do consumidor primário, ou do secundário, e assim por diante, tá? Essas setas que a gente vê aqui na cadeia alimentar, elas representam o fluxo de energia e de matéria, ou seja, de onde a matéria e a energia está vindo e para onde ela está passando, tá? Então, ela sempre vai apontar para o ser vivo que está se alimentando do outro. Então, aqui, o gafanhoto se alimentou desta planta, a seta aponta para ele, tá? O sapo se alimentou do gafanhoto, desculpa. O sapo se alimentou do gafanhoto, a seta aponta para o sapo. A cobra se alimentou do sapo, a seta aponta para a cobra. O gavião se alimentou da cobra, a seta aponta para ele. Por quê? Tá mostrando que, ó, o gafanhoto obteve a energia da planta, então, ó, a energia que estava na planta, a matéria que estava na planta, passou para o gafanhoto, quando ele se alimentou dela. Toda a matéria e energia que estava aqui no gafanhoto passou para o sapo, quando ele se alimentou do gafanhoto. E a mesma coisa aqui, toda a matéria e energia do sapo passa para a cobra, quando ela se alimenta dele, do sapo, e toda a matéria e energia, né, está presente aqui na cobra, vai passar para o gavião quando ele se alimentar dessa cobra, certo? Eu posso ler essa seta com a frasezinha assim, ó, serve de alimento para. Então, como que eu ia ler essa cadeia alimentar? A planta serve de alimento para o gafanhoto serve de alimento para o sapo serve de alimento para a cobra e a cobra serve de alimento para o gavião, certo? Cada um desses componentes aqui dessa cadeia alimentar, eles representam um grupo de seres vivos que é chamado de nível trófico, tá? Os produtores vão sempre ocupar o primeiro nível trófico. Por quê? Porque toda a cadeia alimentar se inicia com o produtor, tá? Porque eles produzem seu próprio alimento, eles não ingerem outros seres vivos para obter nutrientes. Então, primeiro nível trófico, sempre produtor. Quem se alimentar dele, segundo nível trófico. Depois, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, quinto nível trófico e assim por diante. Eu deixei aqui para vocês 3 atividades, tá? A primeira, em um esquema de uma cadeia alimentar, qual o significado das setas? Tá lá no texto, eu expliquei aqui no vídeo, mas é só olhar lá no texto que vocês vão achar. A questão 2 e a questão 3, vocês vão usar a criatividade para fazer, tá? A 2, eu falo assim, ó, pensando no local onde você mora, aqui em Monte Aprazível, elabore 2 cadeias alimentares com seres vivos que você conhece. Então, você vai usar a sua criatividade, começar sempre com o produtor e ir passando pelos consumidores. Não precisa colocar os decompositores, tá? E também não precisa fazer uma cadeia alimentar muito longa. Pode ter aí 3, 4 seres vivos que tá ok. E a última, eu quero que você monte uma cadeia alimentar onde você, ou seja, o ser humano, participe como um consumidor secundário. Então, a gente vai ter que se alimentar de um consumidor primário, ok? Comece sempre com os produtores. Pessoal, espero ter esclarecido, ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, a professora Catiane e eu estamos em todos os grupos para ajudar vocês. É só chamar que a gente ajuda, tá bom? Beijo e até a próxima aula.